Olá, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje venho trazer aqui para você uma técnica prática que pode ser muito útil se você apresenta algum transtorno de ansiedade, principalmente algum tipo de fobia específica. Antes de iniciarmos, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botão de inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário, as suas dúvidas e também compartilhe esse vídeo caso ele tenha sido útil para você. Essa prática é conceituada como dessensibilização sistemática. Para que você possa ter uma maior compreensão, vamos imaginar uma situação cotidiana. Imagina que você possui uma fobia específica, um medo, como uma preocupação excessiva direcionada ao falar em público, seja uma apresentação no trabalho, seja uma reunião de equipe. Só o fator lembrar ou pensar que você terá que apresentar determinado trabalho já é o bastante para que você apresente respostas de ansiedade, sejam elas fisiológicas, sejam elas cognitivas, sejam elas emocionais. A dessensibilização, como o próprio nome já diz, vai ajudar a dessensibilizar sua resposta emocional frente ao estímulo de falar em público. Vai te tornar mais tolerante ao estímulo e menos sensível a ele. E como isso pode ser feito? Antes de você entrar no palco e ser o centro das atenções, busque se preparar para esse momento. Busque dominar o assunto. Entenda o conteúdo do trabalho ou da reunião de baixo para cima, de cima para baixo. Após isso, explique o conteúdo para a parede. Explique o conteúdo para você mesmo na frente do espelho. Quantas vezes forem necessárias, até que você tenha confiança o bastante, até que você tenha estrutura o bastante para apresentar esse conteúdo para outras pessoas. Quando você se sentir seguro, explique o conteúdo que você compreendeu, que você estudou para amigos, para familiares, pessoas conhecidas. É como se fosse uma escada e você subirá essa escada degrau por degrau até chegar no último degrau, que é falar em público para pessoas que você conhece, mas não é um familiar, não é um amigo, ou pessoas que você não conhece. No decorrer do processo, você vai criando casca, você vai criando o que chamamos de repertório comportamental. E é nisso que consiste a dessensibilização sistemática. Ela possibilita a pessoa a criar um repertório comportamental, ou seja, ampliar as classes de respostas emocional, comportamental, cognitiva frente a um determinado estímulo. Porém, você não vai encarar o estímulo de maneira imediata, não o estímulo que te gera medo intenso, que te gera preocupação. O princípio da dessensibilização sistemática é que você comece pelo estímulo que gera menos medo, que gera menos preocupação. E esse estímulo, como falei anteriormente, para essa fobia específica de falar em público é entender o conteúdo. Um estímulo um pouco mais intenso é explicar o conteúdo para uma parede, é explicar o conteúdo para você mesmo na frente do espelho. Um estímulo mais intenso seria apresentar ou explicar esse conteúdo para seus amigos, para alguns familiares. Conforme esse processo for ocorrendo, você vai, sim, criando habilidades, capacidades de lidar com o estímulo falar em público de maneira assertiva, de maneira menos invasiva, de maneira menos hostil. E com isso você vai adquirindo habilidades de enfrentamento direcionada para questões emocionais, cognitivas, comportamentais. Você vai aprendendo a lidar de uma melhor maneira com aquele estímulo que em outro momento te gerava medo e preocupação em excesso. E quando você se sentir seguro, apresentar o trabalho ou ser o centro das atenções em uma reunião de equipe será menos difícil do que você estava imaginando. A dessensibilização sistemática é uma prática comprovada cientificamente para que uma pessoa que apresenta transtornos de ansiedade em específico, as fobias, seja ela social, seja ela aracnofobia, que a pessoa venha a partir da exposição ao estímulo
de maneira gradual, indo do estímulo menos intenso para o mais intenso, preparar a pessoa para lidar com os acontecimentos da sua vida, com estímulos ambientais que, em outro momento, geravam na pessoa desconforto, sofrimento. Portanto, se você tem algum tipo de fobia, busque entender, busque praticar a dessensibilização sistemática. E se você tiver dúvida sobre como esse processo funciona, se você não tiver confiança para realizá-lo sozinho, busque ajuda profissional. Busque realizar psicoterapia. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você possui um transtorno ou uma fobia social, que você possa ter uma dimensão do que pode ser feito para minimizar os danos, para reduzir a sua ansiedade, seu medo, sua preocupação e excesso, e que você consiga, aos poucos, de maneira gradual, paulatinamente, se expor ao estímulo que te gera essas respostas emocionais e cognitivas fisiológicas de ansiedade. Fiquem bem e até mais.